E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: Saudações, Membronitas! Vamos iniciando aí mais um episódio e vocês pensaram o que vocês iam fazer no seu último dia de vida? Uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, que é responsável por cuidados paliativos a doentes terminais, escreveu um livro relatando os 5 principais arrependimentos das pessoas nos momentos ali finais da vida deles. E ela falou assim, abre aspas: cada pessoa experimenta uma série de emoções, como é esperado, que incluem negação, medo, arrependimento, mais negação e, por fim, aceitação. Fecha aspas. E ela relata ali, por ordem de mais frequentes arrependimentos das pessoas, número 1. Queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que as outras pessoas queriam. Deixar de correr atrás dos sonhos, né? Não precisa ser sonho enorme, né? Coisinha pequena do dia a dia também. Por conta de crítica, comentário ou julgamento dos outros. Número 2. Queria não ter trabalhado tanto. Pô, aí nessa parte, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquela música do Titãs, Epitáfio. Cara, essa música é fenomenal. Retrata muito bem essa pesquisa aí que essa enfermeira fez. E fala disso, né? Fala, devia ter trabalhado menos. E ela comentou que essa incidência aí de reclamação, de trabalhar menos, é de homens, em sua maioria, porque a reclamação é ficar tempo demais longe dos filhos e da esposa. Número 3. Devia ter falado mais sobre os meus sentimentos. O que a doutora ali complementou, que essas pessoas que guardam mais rancor desenvolveram mais algumas doencinhas extras ali. Número 4. Não queria ter perdido o contato com os meus amigos. Ela falou que é uma das coisas que as pessoas mais sentem falta ali fisicamente no momento ali precedente à sua morte ali, porque a pessoa não se dá conta até esse momento da falta que faz a presença de um amigo. E número 5. Queria ter me permitido ser feliz. O que eu acho que tá meio conectado até com a primeira. Mas ela falou sobre a pessoa se permitir a mudança, a aceitação, a satisfação pessoal. Tá, agora vamos entrar num ponto aqui. O que determina uma vida de sucesso? Fala aí pra mim. Não tem como eu dizer pra você, você dizer pra mim. Porque isso varia muito de pessoa pra pessoa. Mas, enfim, a gente tem algumas coisas que são reincidentes, que são felicidade, bem-estar emocional, realização pessoal, realização financeira, relacionamentos positivos, não só relacionamento amoroso, mas também familiares, amigos, saúde e contribuição na sociedade. Não tem aquela história que antes de morrer você tem que ter escrito um livro, plantado uma árvore e criado um filho? É mais ou menos isso. Eu não escrevi um livro ainda não. No máximo ali eu fui escrever um artigo. Mas tenho filho e já plantei uns par de árvore. Mas lembrando, acima de tudo, como eu falei, vai de pessoa para pessoa. Então aquela frase que você fala ali é: viva cada dia como se fosse o último, parece bem clichêzão, na verdade é. Mas imagina que hoje tá chegando o finalzinho do dia, é o seu limite que eu falei ali, ó, você tem 24 horas, felizmente já tá se despedindo ali, faltam alguns minutos e logo chegou o seu fim. E de repente, pá! Eu falo, opa, ganhou mais 24 horas aqui, mas é só isso. Cara, essas 24 horas que eu tô te dando vai valer ouro. Se a gente for falar sobre uma vida, é ridículo, é pouquíssimo. É irrisório. Pra quem tá aí curioso, quantos dias que você tem na sua vida? Fala aí pra mim. Não sabe? Eu sei porque eu pesquisei. São 31 mil dias pra uma pessoa que faleceu ali com 85 anos. Nós homens geralmente vivemos aí uns 5 anos a menos que as mulheres, independente de país, aí quando você vai fazer uma expectativa de vida. Então vamos dizer que a gente vive 30 mil dias. Sei lá, pra mim parece pouco, na verdade. Quem tem ansiedade aí já vai tomar o remédio.
Ainda mais se contar que dos 30 eu já vivi 13 mil. Muito bem, foco ali, vamos voltar. Ganhou um dia de vida ali a mais. Cara, vai valer ouro. Esses dias eu estava falando pra minha esposa, falei, nossa, hoje é quinta. Ela falou, não, hoje é quarta. É pior que é mesmo, ganhei mais um dia de vida. Cara, eu vou tirar folga esse dia aí que eu ganhei. Eu achei fenomenal, voltando ali para o nosso debate, um vídeo que eu vi na internet da sepultura de um cara. É um negócio estranho, mas o cara, antes de morrer, ele já devia estar doente, né? Fase terminal. Ele gravou um áudio e pediu pro amigo dele tocar no velório dele. E o áudio era o cara batendo numa madeira. Tá. Abre aqui, tá escuro, alguém me deixa sair. E assim, todo mundo começou a rir no velório do cara. E assim, fenomenal. A maestria que o cara tava lidando com a própria morte. Muito bem, vamos para o próximo tópico aqui do nosso episódio. Uma pergunta para você, meu membronita. Quem é você? Fala aí pra mim o que determina quem que você é. Já parou para pensar nisso? Jean-Jacques Rousseau é um filósofo suíço, viveu ali na época de 1700. Falou que o homem é o produto do meio. Isso aí você já ouviu, com certeza. Então uma coisa que determina o que a gente é onde a gente vive. O meio que a gente está inserido, as pessoas que convivem ao nosso redor. Os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, nossos amigos. Começa lá pelos nossos pais. Mas não é a única coisa. Então assim, não tem uma única coisa que determina o que a gente é. E o nome disso é endoculturação. Isso, o processo constante da nossa vida de aprendizado, desenvolvimento, convívio social, do início da nossa vida até a nossa morte. Então, a nossa criação, os nossos pais é um fator fundamental e principal na nossa vida inicial, mas não determina tudo também. A escola, os nossos amigos, o que a gente come, o que a gente assiste, o que a gente gosta é bastante influenciado por tudo que está ao nosso redor. Então se eu chegar e falar assim, meu filho gosta de rock, isso aí tá no sangue. Não, provavelmente ele gosta de rock porque eu escuto rock todo dia, ou vou para shows. Isso é um incentivo, por mais que não seja direto, mas ele ia gostar de rock. Vamos dizer que assim no nascimento dele, ele foi mandado para adoção e viveu numa família ali que gosta de música clássica. Grande chance de ele gostar da música clássica. E lembrando que a criança, ela já nasce ansiosa para aprender. Ela chega ali do zero, vai aprender, quer aprender a falar, quer aprender a andar, quer conhecer tudo ao redor. E posteriormente, quando nós crescemos, nós passamos a ser agente transformador do meio. Então percebe como é um ciclo? Essas pessoas me influenciam, mas essas pessoas já foram influenciadas por alguém. E nós vamos ser a influência de outra pessoa. E além de eu ser um fruto do meio em que eu vivo, também do momento histórico. Porque se eu vivo no Brasil do século XXI, é totalmente diferente se eu tivesse nascido no mesmo Brasil do século XVIII. Mas o meio também não impede de eu ter virtudes e defeitos individuais. Não impede, por exemplo, de uma influência genética também determinar quem eu sou. Ou influência divina, ou qualquer outra influência que possa ter parte no que determina o que é o Ozzy. E muitos dos valores que são incorporados na minha pessoa, eu nem me dou conta, vem inconscientemente. Então eu não posso escolher aonde eu vou nascer, aonde eu vou viver, quem vão ser meus pais, quem vão ser as pessoas ao meu redor quando eu nasço. Mas quando eu vou crescendo, adquirindo independência e maturidade, cada vez mais eu vou podendo determinar o caminho que eu quero tomar, as coisas que eu quero corrigir nesse curso. Aí fica mais fácil de reconhecer o que em mim é uma automatização do meio em que eu vivo e que precisa de uma correção. E a maturidade, ela vem da nossa ação sobre o meio e de deixar de ser comandado por ele. Teve um experimento ali bem bacana feito pela Universidade de Stanford em 1971 pelo professor Philip Zimbardo. Foi basicamente um experimento psicológico de aprisionamento, e ele teve que ser interrompido antes do término porque
teve uma situação dramática acontecendo ali, inesperado. Então, os voluntários que concordaram participar desse experimento foram colocados numa prisão e alguns iam ser os policiais e outros iam ser os prisioneiros. E eles sabiam que ia ser uma simulação. Mas mesmo sabendo, eles agiram como policiais e prisioneiros respectivamente e mudaram muito do comportamento deles, perdendo totalmente o controle do experimento e teve que ser interrompido. Esse experimento já tinha sido feito pela Universidade de Yale em 1963 e também não tinha sido muito interessante, mostrando que sim, o meio determina muito de quem a gente é. Mas vocês já ouviram falar de Thomas Hobbes? Foi um político e filósofo inglês que veio ali na época de 1500 e ele falou uma frase que isso aí você tem que ter ouvido. O homem é o lobo do homem. E como político, ele disse basicamente que se não fossem as leis, ia ser um negócio meio tipo todos contra todos. O que faz algum sentido, né? Porque o ser humano tá sempre brigando, arranjando treta pra todo que é lado, tá louco? Vamos dizer que o Brasil tem um conflito com o Paraguai. A gente vai odiar os paraguaios, mas se a gente é brasileiro, a gente se ama. Aí pá, entra ali no Brasil, opa, daí tem um conflito ali do Nordeste contra o Sul, Sudeste, opa, aí já dividiu de novo. Ah, mas ali no Sul, daí a gente vai ter o conflito nosso ali dos atleticanos, Atlético Paranaense contra o Coritiba Futebol Clube. Aí a gente vai se odiar, vai se atacar. Aí eu sou atleticano, a gente tá feliz, todo mundo cantando o hino do Atlético. É nada. Aí tem duas torcidas organizadas diferentes dentro do mesmo time que vão se atracar ali também. Então, o ser humano ele sempre vai achar alguma coisa para arranjar encrenca. Aí me diz uma coisa, o que você acha? Você acha que a genética, a hereditariedade determina alguma coisa de quem eu sou? Só o fator genético tira qualquer influência que os meus pais podem passar para mim. De novo, vamos dizer assim, fui adotado por uma outra família assim que nasci. Eu vou carregar alguma coisa dos meus pais ou vou ser 100% determinado pela nova família e o novo ambiente, o novo meio que eu vou estar convivendo? O que você acha? Fala aí pra mim. Falou? Por que você falou? Eu não tô ouvindo, parece um louco falando sozinho. Então deixa eu falar pra vocês. Estima-se que pelo menos 30% de quem a gente é determinado por uma carga genética. Caramba, bastante coisa, né? Então já foram identificados, por exemplo, genes relacionados à extroversão, agressividade, perfil antissocial, depressão ou transtornos alimentares. Tem muita coisa genética que a gente pode estar carregando, sim. As pesquisas mostram que maus tratos, violência doméstica representam 30% de chance da pessoa estar reproduzindo aquilo no futuro. É certo dizer que os acontecimentos da infância influenciam bastante, mais do que esses mesmos acontecimentos estarem se realizando na adolescência ou na fase adulta, certo? Bom, todas as pessoas têm personalidade, né? Então, um psicólogo americano chamado Carl Rogers defendia que é muito comum as pessoas usarem essas experiências de infância e adolescência para distorcer a ideia da sua personalidade e usar isso para se autodefinir. Então, apesar desses eventos representarem 30% de chance de a gente estar repetindo ou nos definindo, não é a totalidade que representa a nossa personalidade e a gente pode estar tomando outras decisões durante a nossa vida. Pessoas são diferentes e os psicólogos tentam definir essas pessoas e categorizar para ficar mais fácil de entender elas, às vezes tratar de algum problema. Então é selecionado algumas características e separadas em grupos. É percebido que algumas pessoas são mais dependentes ou influenciáveis ou mais reprimidos do que outros. Um psiquiatra chamado Carl Gustav Jung, que nasceu ali em 1875, foi o fundador da psicologia analítica. No seu livro chamado Tipos Psicológicos, lá naquela época caracterizou as pessoas em dois grupos, as introvertidas e as extrovertidas. Fala aí pra mim, qual grupo que vocês estão?
Para mim, geneticamente falando, eu me colocaria ali de introvertidos, baseado na minha infância, adolescência. A gente vai adquirindo algumas habilidades durante a vida, né, melhorando essas dificuldades, mas com certeza a minha infância e adolescência ali foi bem marcada por introversão. Bom, esse psiquiatra suíço, ele fez essa avaliação analítica das pessoas e caracterizou elas em 2 grupos em 1921. Então, obviamente, muita coisa mudou 100 anos atrás, imagina. Hoje em dia, eles caracterizam as pessoas em muito mais subgrupos, vamos dizer assim. Obviamente, as pessoas são únicas, cada uma tem a sua particularidade, então, assim, não tem como 2 pessoas serem idênticas num mesmo grupo, mas separando por grupos, assim, fica mais fácil de entender o que se passa com a pessoa. Então, hoje em dia, as pessoas são separadas em um grupo chamado Modelo dos 5 Grandes Fatores. Esse modelo foi criado nos anos 80 e os fatores são abertura, consciência, extroversão, afabilidade e neuroticismo. É uma parte mais técnica aqui, mas a gente já vai terminar, calma lá. A abertura, o primeiro tópico, mede a curiosidade, o interesse da pessoa em assuntos. O segundo, consciência, mede a objetividade, persistência, autodisciplina. Terceiro, extroversão, mede o envolvimento da pessoa com o exterior, a ação, intensidade e capacidade nessa interação. Quarto, afabilidade, mede a cooperação, empatia e respeito aí em convívio social. E o último, quinto, neuroticismo, é o que mede a estabilidade ou instabilidade da pessoa em situações como tristeza, angústia, raiva, estresse. Bom, dentro desses 5 fatores, um estudo feito mostrou que 3 categorias mais marcantes ali de pessoas. E esses 3 grupos são o número 1, reservadas, pessoas emocionalmente estáveis, agradáveis, conscientes, mas não extrovertidas. O segundo grupo, autocentradas, que são as pessoas que pontuam legal ali na extroversão, mas nos outros 4 pontos nota baixa. E o terceiro grupo, chamado exemplares, são as pessoas que têm nota baixa ali no neuroticismo, mas pontuam bem nos restantes. Isso eu tô falando ali nos anos 80 que foi elaborada essa pesquisa, tá? Aí em 2018 eles vieram com um 4º grupo de pessoas. A revista Science publicou, depois de uma pesquisa com 1,5 milhão de pessoas, pesquisa feita na Universidade Americana de Northwestern, chamaram esse 4º grupo de mediano. São as pessoas que não pontuam nem bem nem mal nesses 5 fatores, mas que ficam ali na média em todos. Essas coisas aí em cima de muita pesquisa, pessoal. São séculos de avaliação e estudo para poder caracterizar as pessoas, identificar suas personalidades e fazer estudo, né, e desenvolvimento sobre isso. Inclusive, um desses estudos foi exposto na Netflix, não sei se alguém já assistiu. O documentário saiu em 2018 na Netflix e se chama Os 3 Estranhos Idênticos. Fala de um estudo que começou lá nos anos 60, desenvolvido pelo grupo Child Development Center. Esse estudo basicamente foi eles separarem 3 irmãos trigêmeos, ainda recém-nascidos, para poder monitorar e poder estudar o que mais influenciaria a personalidade deles. Se seria a genética ou o meio, né, a socialização no ambiente. Então eles eram órfãos e foram determinados ali para adoção em 3 famílias diferentes. E nem os pais adotivos sabiam da existência dos outros irmãos, ou do experimento. Essas 3 famílias eram socioeconomicamente diferentes, então algumas mais pobres, outras mais ricas, e ambientes totalmente diferentes ali para os 3. E não sei se felizmente ou infelizmente nós não temos o resultado desse teste, desse estudo. Porque aos 19 anos de idade os gêmeos descobriram que tinham outros irmãos, acidentalmente se conheceram, o que impossibilitou a conclusão do experimento. Mas a gente sabe que a personalidade da pessoa é determinada por muitos fatores.
Eu, por exemplo, somos 21 filhos, né? Tenho 20 irmãos. Dentre eles, 18 são adotivos. E posso dizer do meu convívio. Quais são os fatores ali envolvidos nessa família enorme? Então tem eu e minhas 2 irmãs. Somos geneticamente relacionados com os meus pais. E fomos criados desde o nascimento. Dos irmãos adotivos, 3 foram adotados recém-nascidos. 2 foram adotados ali com 1, 2 anos de idade. 5 foram adotados ali com uns 3, 4 anos de idade. 4 deles foram adotados ali entre 5 e 8 anos de idade. E os 4 restantes ali com 10, 11 e o outro com 13 anos foram adotados. E por que eu citei idades? Porque a idade influencia muito na carga emocional que uma criança carrega. Por exemplo, eu, minhas irmãs biológicas e os outros recém-nascidos não temos experiências externas nenhuma. Os outros ali menores tiveram alguma, então eles vão lembrar vagamente sobre uma outra coisa. Os mais velhos, por exemplo, sim, tiveram muitas frustrações, sofrimentos que podem influenciar na personalidade deles, como o medo, depressão, a agressividade. Se eu fosse desenhar mais ou menos o que eu caracterizaria como a diferença entre os que chegaram mais velhos e os que chegaram mais novos, eu diria que seria tipo o peso que eles carregam, a dificuldade que eles levam à vida. Uma coisa semelhante à pobreza e riqueza, mais ou menos. Uma pessoa mais rica vai levar a vida fluindo um pouco mais tranquilo, sem tanto peso, e uma pessoa mais pobre com mais peso e dificuldade. Isso aqui é uma análise do Ozzy, tá? Não é nada científico, só estou expondo aqui algumas comparações de personalidade entre genética, o meio em que a gente vive e psicologia. Então a gente está citando a minha família, que são 20 pessoas que viveram 21, né? Viveram no mesmo meio, que é a criação recebida dentro daquela família. E a diferença entre eles que os que tiveram mais contato com um meio exterior e os que tiveram menos contato com um meio exterior. Mas mesmo... Vamos falar sobre meio, né? Só sobre meio. Não vamos falar sobre genética agora, mas só sobre o meio. Não tem nem como comparar, sem querer colocar todos no mesmo aspecto, mesmo que tenham vivido na mesma família. Por quê? Por exemplo, eu e minhas 2 irmãs mais velhas estudamos no colégio militar, porque a gente era mais velho e foi antes dos meus pais criarem o colégio deles. Os 3 sequentes ali em idade, mais velhos, estudaram numa escola pública antes e logo já entraram no colégio dos meus pais. Foi ali naquele momento de criação do colégio. E o restante deles estudou só no colégio dos meus pais, então basicamente não saíam de casa. Eu saía, então essa é uma experiência externa de meio que eu tive, que é esse deslocamento meu, ir para o colégio, convivência com essas pessoas e esse, deslocamento, uma experiência. E basicamente o deslocamento deles era descer do andar superior para o inferior, que era o colégio. Todos tivemos a mesma experiência quesito de igreja, né? Então sempre fomos na igreja, frequentamos as mesmas reuniões. Mas o meio não envolve só o ambiente, envolve as pessoas também. Então todos nós tivemos amigos diferentes, combinações de amigos diferentes. E os amigos estão dentro dessa de meio, o meio que influencia a nossa personalidade. Falar sobre gênero. São 5 meninas e 16 meninos. Falar sobre raça. 1 asiático, 2 negros, 1 cigano, 1 índio e 16 caucasiano ou similar. Diferença de idade. Entre minha irmã mais velha até o meu irmão mais novo. 13 anos de diferença. Sendo que a maioria se encontra ali bem no meio. Então assim, a maior parte deles 7 anos de diferença para mais ou para menos. Condições físicas, nenhum com uma condição física ou mental. Teve uma vez que meus pais adotaram uma menininha bem bebê, que ela tinha um tubo ela era muda, tinha um tubo para comer pelo pescoço. Ela era um caso de maus tratos, mas era mal resolvido no juizado de menores, então os pais recorreram e pegaram a criança de volta. Os pais biológicos. Ela ficou bem pouquinho tempo lá em casa.
condição financeira, se pode ser dito assim, todos recebiam o mesmo tratamento. Alguns que eram mais pedintes iam ganhar uma coisinha ou outra a mais extra, mas no geral todo mundo recebia o mesmo. Se eu fosse caracterizar a minha família num setor socioeconômico, eu diria assim que se fosse só meus pais, ou né, com o número regular de filhos, 1, 2, seriam classe média alta, mas né, com 21 filhos são classe média baixa ali. A gente não recebia muita regalia, era tudo dentro de um padrão. Não passava necessidade, obviamente. Passeios regulares em família, dentro da possibilidade também, né, de 23 pessoas estarem passeando. Não fizemos nenhuma viagem assim internacional, por exemplo, nessa infância e adolescência. Ninguém, por exemplo, teve o seu quarto. 23 pessoas, cada um ter o seu quarto, meio difícil. Então, teve épocas que eu dormi, por exemplo, só um beliche, eu e mais um irmão. Teve épocas que tinham 3 beliches no quarto, então 6 pessoas no mesmo quarto. Eu acho que dormir sozinho mesmo foi só quando não tinha nenhum irmão adotivo, que eu era bem pequeno, tinha 7 anos até. Aí logo que começaram as adoções, já comecei a dormir com outros irmãos. Dividir o quarto. Então o meio aí já foi descrito para vocês. Agora a parte genética. Meus irmãos todos eles souberam que são adotivos, logo que tinham capacidade de entender sobre isso. Então meus pais sempre falaram, você é meu filho do coração, né, lá pequenininho. Depois eles vão crescendo, vão entendendo o que é uma adoção. E isso faz eles encararem com uma naturalidade melhor, né? Chegar ali depois quando tá com 8, 10 anos e dizer que é adotivo provavelmente dá um impacto negativo. Já de pequeno é uma naturalidade como se não fizesse diferença nenhuma. Tô falando no impacto, né? O que passa na cabeça de cada um é difícil eu avaliar. Alguns deles, meus pais sabem quem são os pais biológicos, alguns não têm nem ideia. Alguns tiveram contato com os pais biológicos, outros não. Posterior, eu digo, numa fase ali, final de adolescência, adulto. Ainda sobre o tratamento, eu não percebi nenhum distrato sobre diferença racial, nem de adotivos e biológicos. Por exemplo, eu e minhas irmãs, eu nunca vi elas, né, nem eu, um distrato com os outros, por exemplo, eu vou tratar minhas irmãs melhor e minhas irmãs biológicas e meus irmãos adotivos, por exemplo, inferiormente. Não, nunca aconteceu isso, nunca passou pela minha cabeça ter esse comportamento ou imaginar alguma diferença entre nós. Nem vi meus pais tratarem, digamos, eu e minhas irmãs biológicas diferentemente dos adotivos. A diferenciação era por idade, né? Responsabilidades. Que isso é outra diferença do meio em que a gente vive. Por exemplo, meus irmãos mais novos nunca teriam a oportunidade das experiências de um irmão mais velho, das responsabilidades de um irmão mais velho, e nem eu e minhas irmãs teríamos, ideia dessa, característica de um irmão mais novo. Por isso, quando a gente vai falar, determinar sobre meio e tudo, mesmo que se coloque no mesmo meio, não tem como estar 100% idêntico às condições para determinar uma personalidade. Voltando para a parte genética, para mim foi bem evidente traços genéticos, por mais que a gente não conhecesse os pais biológicos, um traço específico de comportamento entre uns e outros. Que mesmo considerando ali todas as diferenças do meio entre que um e outro viveu, ou a época que foi adotado, quantos anos tinha, por mais considerando todos esses fatores, vê uma diferença na carga genética que cada um carregou. Alguns mais fortes, outros mais fracos. Por exemplo, vai falar sobre uma pessoa mais extrovertida, introvertida. Agressividade, comportamentos, sim, podem ser atribuídos a ambos, genético ou do meio. Mas assim, coisas que para mim eram evidentes de serem genéticos. E genético comportamental, que a gente fala. Tem genético físico também, por exemplo. Alguns vão manter o peso do corpo com uma facilidade sem esforço nenhum, enquanto outros vão ter que suar a camisa.
E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido do agrado, tenha contribuído aí para o conhecimento, para a consciência de vocês. E vamos deixar nossa liçãozinha de casa. Para o nosso próximo episódio, você vai pensar em quantos dias horríveis você teve no ano e quantos dias excelentes você teve no ano. 365 dias aí, divide. 5 categorias: excelente, bom, regular, ruim e horrível. Eu quero saber quantos estão no excelente e quantos estão no horrível. Vai pensar aí pra mim e coloca nos comentários qualquer coisa que vai ser legal de interagir sobre isso. E até a próxima!